São convidados deste 360 Rui Garcia, Presidente da Câmara da Moita, e Nuno Canta, Presidente da Câmara do Montijo. Muito boa noite aos dois. Nós sabemos qual é a posição de cada um e são contrárias em relação ao aeroporto do Montijo. Rui Garcia, mas começo por si, porque o Partido Socialista tem entendido a posição dos autarcas do PCP não como uma questão que esteja tecnicamente relacionada com o aeroporto do Montijo, mas ligada a um momento político específico. Isto é uma guerra política ou não? Só se for da parte do PS. O PS ensaiou uma fuga para a frente para tentar ocultar o facto de que está muito isolado na defesa da opção Montijo, mesmo dentro da região. E a nossa posição está sustentada num parecer técnico detalhado, com umas dezenas de páginas, que analisa os diversos impactos sobre o território, sobre o nosso território em concreto e sobre o território da região e do estuário do Tejo em particular, e está bem fundamentado. Portanto, não é um capricho, não é uma decisão que seja tomada por obediência partidária, é uma decisão tomada conscientemente e fundamentadamente em defesa do nosso território, do Concelho da Moita e da região. O Governo contactou-o? Tive hoje, pela primeira vez, uma reunião com o Sr. Ministro das Infraestruturas. Portanto, antes do anúncio da tomada da decisão, nessa altura não houve nenhuma Nessa consulta... altura, o Ministro Pedro Marques nunca deu qualquer atenção aos municípios, com a eventual exceção do Montijo, por aquilo que se ia sabendo pelas... o anterior Ministro. À exceção do Montijo, por aquilo que se ia sabendo pelas notícias. Connosco nunca falou e é lamentável que isso tenha acontecido e é de saudar que naturalmente hoje tínhamos pela primeira vez conversado diretamente, exposto as nossas opiniões e ouvido as opiniões do Governo. E mudou alguma coisa naquilo que conhecemos das posições públicas dos dois lados? Não, mas o conversar já é um passo que tem que ser dado. Estamos numa democracia, precisamos dialogar. Nuno Canta, e a autarquia do município foi sondada pelo Governo ou não? Não, a autarquia do Montijo, desculpe. A iniciativa, nós podemos, primeiro que tudo, boa noite ao programa e também boa noite ao Presidente da Câmara da Moita. Queria cumprimentá-lo, obviamente, como meu vizinho e, como é claro, a autarquia, que connosco também temos feito um trabalho extraordinário no desenvolvimento da região de Setúbal. E aqui eu queria deixar este elemento principal, que é os autarcas sempre tiveram, digamos assim, juntos, nos grandes projetos de desenvolvimento da Península. Dou só aqui 2 ou 3 exemplos. A questão que foi construímos em conjunto um sistema de resolução do problema dos nossos esgotos e dos nossos saneamento. Foi uma vitória estratégica de todos os autarcas que estiveram de acordo e foi um trabalho conjunto das câmaras municipais e temos feito outros trabalhos, como seja o plano agora metropolitano de adaptação às alterações climáticas, inúmeras coisas temos trabalhado em conjunto. Relativamente a este caso e ao aeroporto, nós efetivamente nunca tivemos um contacto direto, fomos nós que tivemos a iniciativa de apresentar-nos perante o processo. Primeiro porque este processo iniciou-se, como bem sabe, porque o aeroporto do Campo de Alcochete foi deixado para trás pelo governo do Dr. Passos Coelho, no sentido do problema económico que tínhamos e que efetivamente levou a determinada solução estratégica para a capacidade aeroportuária de Lisboa. Isto é, passou a estudar-se uma ideia de aeroporto dual. Quer isto dizer o quê? É uma exploração dual com um aeroporto em Lisboa e um aeroporto complementar a esse aeroporto. Essa foi a estratégia do país. Não está aqui em causa se nós concordamos ou se não discordamos. Foi a estratégia que o país assumiu e nós, tal como tínhamos também apoiado o Campo de Tiro de Alcochete, também apoiamos esta estratégia porque é do interesse nacional. Do meu ponto de vista, tem que ser assim que os autarcas têm que olhar para estes investimentos. Com esta estratégia, estudou-se uma série de bases aéreas nesta região de Lisboa. Lembro aqui a de Sintra, voltamos outra vez à OTA e outras que foram estudadas. Nesse sentido, a Câmara Municipal do Montijo, mas que nos estudos comparativos feitos na década anterior ficaram afastadas pela opção de Alcochete. Certo, mas esta foi a estratégia do país. Queiramos, como disse, estejamos nós de acordo ou não. Certo. Nesse sentido, avançou-se para aqui e é claro que nessa condição e nessa circunstância, o município do Montijo tinha que defender e defende a localização do aeroporto a sul, na margem sul do Tejo e, como é óbvio, na base aérea do Montijo. Sobretudo por aquilo que significa foi nesse sentido e nesta circunstância que nós tomámos a iniciativa, como é claro, de contactar primeiro esse governo do PSD, CDS, PP
E depois, mais tarde, também o governo da geringonça, como se designou carinhosamente, e que nós, como é evidente, fomos contactando com esses governos e procurando saber a evolução do processo e interessando-nos por estas questões. Primeiro, fomos a única Câmara do Distrito de Setúbal que apresentou um caderno de encargo. Fomos a única Câmara do Distrito de Setúbal que exigiu um estudo de impacto ambiental. Mas o interesse da Câmara de Montijo percebe-se bem, porque o aeroporto vai significar desenvolvimento económico. Agora, de facto, há aqui uma coincidência que é só as câmaras do PCP é que estão contra. Certo. Aqui nesta zona. E, portanto, tentar perceber porque é que as câmaras do PCP ficam negativamente afetadas por um aeroporto no Montijo e não ficariam pelo de Alcochete. Só as câmaras do PCP são coerentes com aquilo que sempre defenderam nestas circunstâncias, porque nós não mudámos de opinião. Houve quem mudasse, nós não. Nós defendemos a construção do novo aeroporto de Lisboa na margem sul e defendemos-lo há muitos anos. Defendemos a solução Alcochete porque foi uma solução devidamente fundamentada, devidamente estudada, com estudos comparativos com outras alternativas e que apontou que era a melhor solução porque tinha capacidade de crescimento. O aeroporto de Alcochete, o aeroporto em Alcochete, o novo aeroporto de Lisboa, não necessita ser construído de uma só vez, nem isso faria sentido. Não, aliás, a previsão era de que seria construído uma construção faseada, portanto é perfeitamente possível e tem custos idênticos construir a primeira fase agora e funcionar como aeroporto complementar durante os anos que isso se revele necessário, mas o que tem de diferente em relação à solução Montijo são duas coisas. Uma é que pode continuar a crescer, pode dar resposta para o futuro e para um futuro que mais cedo ou mais tarde se colocará, que é a necessidade do aeroporto sair do centro da cidade de Lisboa, porque aquilo que vai acontecer agora é uma intensificação da atividade e, portanto, uma intensificação dos impactos sobre a cidade de Lisboa e a intensificação também do nosso lado. E a questão é esta, é que a solução Alcochete tem os mesmos encargos nesta fase, tem os mesmos impactos positivos de desenvolvimento, de criação de emprego, não tem os impactos negativos que a outra tem. E, portanto, é uma opção de governação racional e preocupada com as pessoas. Mas reconhece que é uma opção que compete ao Poder Central, decidir onde é que estrategicamente colocam um aeroporto nacional. Vamos lá ver, não pode existir um Partido Socialista no governo dos anos ímpares, que faz uma lei que dá poder às câmaras para dar parecer, e um Partido Socialista no governo dos anos pares que diz que essa lei tem que ser anulada porque as câmaras não dão o parecer que lhes convém. Portanto, não fomos nós que fizemos a lei. Foi mesmo um governo do Partido Socialista que fez a lei e fez em 2007 e reviu em 2010 e manteve lá esta norma. Como é que se compreende que agora acho que a lei não serve e tem que se mudar à pressa para resolver este problema? Portanto, nós mantemos-nos naquilo que é o nosso mandato e a nossa obrigação, defender os interesses do nosso território, da nossa população. O governo governa, e governa já agora, não ao serviço dos interesses de uma multinacional que decidiu onde é que era o aeroporto, mas sim aos interesses do país, no presente e no futuro. Nuno Canta, e entre os autarcas desta região, tem havido algum tipo de diálogo? Acha que a lei devia ser mudada também ou não? Não, a lei que existe no país é para cumprir. Do nosso ponto de vista, é assim que se deve funcionar. Que a lei é uma lei que é absurda, porque não podemos sujeitar um interesse nacional a qualquer autarca por uma razão mais objetiva ou mais subjetiva relativamente a um grande investimento, é que estão todos os grandes investimentos em causa neste momento. E nesse sentido é preciso acautelar o interesse nacional e ao mesmo tempo também o interesse local das populações, que não há dúvida aqui. Mas é uma lei que essa lei surgiu muito para ordenar todos os aeródromos em Portugal. Aeródromos municipais, aeródromos de outra índole de iniciativa privada, no qual inclui-se agora esta iniciativa da ANA Aeroportos que tem que ser efetivamente colocada. Mas, por exemplo, há exceções dessa lei. A exceção de uma base aérea militar é excepcionada. Há outras exceções. Os heliportos e também os aeródromos para a proteção civil e para a segurança civil das populações não pode estar sujeito a um parecer negativo de um determinado autarca, por mais respeito que eu tenho aos autarcas, são deles. E, portanto, há aqui, efetivamente, questões que têm que ser revistas. Não é o quadro atual para rever, mas têm que ser revistas. Do meu ponto de vista, não faz qualquer sentido haver uma lei que tenha este pormenor. Eu penso que não foi acautelada algumas questões na lei. Tem que ser.
Por exemplo, esta questão dos parceiros dos municípios. Há uma solução que me parece que é a solução da maioria, que é democrática, todos nós aceitamos, a solução democraticamente mais capaz não é o veto do município, é a maioria dos municípios estarem de acordo ou não. Se nós olharmos para os municípios que têm impacto, onde o aeroporto vai ter impacto, tem que municípios? Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, numa fase mais próxima do aeroporto. E aí tem 3 municípios a favor e 1 contra, que é o Sr. Presidente da Câmara da Moita e todos os outros municípios que também defendem as suas populações. O problema é que não são afetadas da mesma forma. Também defendem as suas populações com a tal intensidade que aqui foi dita pelo Sr. Presidente e que eu acredito que ele também a defenda. A verdade é que nós também estamos na defesa das populações. Não há aqui campeões da defesa das populações. Todos nós defendemos as nossas populações. Neste sentido, temos a maioria dos municípios favorável. Faz sentido que o município realmente não dê parecer positivo a esse aeroporto, que estão todos de acordo. É que nós representamos mais eleitores, os 3 concelhos representam mais eleitores que o Concelho da Moita. Não é esse o sentido da lei que existe, não é? É verdade. O sentido da lei, como lhe estou a dizer, é o sentido do veto do município. Mas a verdade é que todos nós entendemos, somos, como dizemos, um Estado democrático, temos que ter aqui realmente um Estado de Direito democrático e, portanto, tem que haver aqui a regra da maioria. Mesmo que nós coloquemos, por exemplo, o Seixal num perímetro mais alargado, que também é contra, porque obviamente é da CDU, em que nessa fase tem que colocar, por exemplo, o município de Lisboa, voltamos a ter a maioria. Portanto, há aqui um problema realmente que tem que ser encontrada uma resposta, como o Sr. Presidente disse, e bem, eu concordo, acho que o Sr. Ministro tem que tentar aqui, com os seus presidentes de Câmara da CDU, encontrar uma solução, encontrar um entendimento que permita realmente resolver o problema do aeroporto. Bem, voltando aqui um bocadinho à questão também da localização. Nós já defendemos, como é evidente, a localização, como disse, de Alcochete e defendo a localização do Montijo. A nossa posição é muito clara e muito simples. Defendemos sempre a margem sul. Quem está em dissintonia com esta defesa é quem não defende o Montijo, porque isso também é margem sul. Bem, e nesse sentido, há aqui um interesse das populações, como já aqui expressámos algumas vezes, que é o interesse claramente de nós tentarmos encontrar soluções de emprego e de qualidade de vida para as pessoas naqueles territórios. Deixe-me só tentar, antes de irmos a essas questões positivas, ver qual é efetivamente o impacto negativo que justifica este veto da Moita, muito para além da sua apreciação global sobre a forma como o Governo geriu este processo ou está a fazer a sua decisão. Uma breve consulta a um mapa, que hoje em dia são muito fáceis de ver em qualquer telemóvel, verifica-se que os impactos deste aeroporto se situam no território do Concelho da Moita. Nenhuma aeronave, quer na aproximação, quer na descolagem, sobrevoa uma única habitação do Concelho do Montijo. Portanto, é fácil ao Concelho do Montijo dizer que defende os interesses das populações, é que as suas populações não são afetadas. As nossas são. A nossa zona mais densamente povoada tem mais de 30 mil habitantes, será sobrevoada por aeronaves a pouco mais de 100 metros de altitude e em algumas zonas a menos ainda do que isso, portanto já na zona do estuário. Coisa que Alcochete não implica. Coisa que Alcochete não implica. Depois temos um estuário que é a nossa grande riqueza, mesmo para nós, é uma zona que nós temos feito tudo para potenciar o seu atratividade económica. Temos as nossas embarcações tradicionais, cuja navegação fica posta em causa porque o canal de navegação não vai permitir, está escrito na avaliação de impacto ambiental, uma altura das embarcações superiores a 20 metros. Os mastros, quer dos catamarãs que são construídos no Concelho da Moita, quer das embarcações tradicionais dos diversos municípios, têm mastros superiores a isso. A sua navegação fica posta em causa. A biodiversidade fica posta em causa. O ecossistema fica posto em causa. Porquê? É a questão que nós perguntamos. Porquê? Se não houvesse alternativa, nós equacionaríamos a questão de forma diferente, mas a alternativa existe. Podia já estar feita. Se em 2016, no primeiro ano de governação de António Costa, o Governo, em vez de aceder à vontade da Vinci, tivesse decidido, não, a localização está escolhida, vamos construir a primeira fase, hoje estávamos à beira da sua inauguração. Diga uma coisa, a Agência Portuguesa do Ambiente impõe que a ANA faça proteção, reforço de insonorização de equipamentos públicos. Diga-nos lá, porque isto escrito assim parece uma coisa, na prática isto significava reforçar a insonorização de quantos edifícios? Isso na prática significava pôr caixilharias de vidro duplo, isso não resolve. Nós estamos a falar de uma zona suburbana onde os edifícios
predominantemente foram construídos nos anos 60, 70 e uma parte dos 80 do século passado. Este tipo de edifícios, naquela zona, não tem as condições que uma construção hoje em dia tem, de isolamento sonoro, de revestimento interior de paredes, de outras coisas. São edifícios que não estão minimamente habilitados a sofrerem o impacto desta dimensão. Depois, os impactos, também está estudado, há literatura muita sobre isso, não são apenas ao nível da poluição sonora. E a poluição sonora, também é preciso dizer que as pessoas não vivem 24 horas por dia dentro de casa, também na zona de lazer, na escola, no centro de saúde, no hospital, tudo isso. Claro. E depois, a poluição atmosférica também é um fator. Quando se fala tanto de alterações climáticas, do combate à poluição atmosférica, do problema do ar, da qualidade do ar das nossas cidades, então, em vez de escolhermos uma opção que não tem impactos sobre zonas urbanas, escolhemos a opção que tem impactos sobre uma cidade que tem mais de 30 mil habitantes. Porquê? É a pergunta que só nos apresentam argumentos falaciosos. Porque o custo é o mesmo, o tempo é o mesmo e a obra já podia estar a ser feita, porque tem todas as condições para estar a ser construída desde 2012. Não canta. Do lado do Montijo é sobretudo o desenvolvimento económico. O desenvolvimento económico, mas convém dizer que o estudo... qual é a sensibilidade que tem para estas... Claro que temos, e por isso é que sempre defendemos a questão do estudo de impacto ambiental, não é? E o estudo de impacto ambiental contraria completamente o que o Presidente da Câmara da Moita aqui disse, isto é, a questão dos machos dos barcos estão salvaguardados. Não está, não. Está lá completamente escrito. Então, pronto, é lermos o estudo mais atentamente. Depois temos lá também as questões relativamente às insonorizações e as populações afetadas são muito inferiores, já que o estudo apontou, são inferiores, mas a verdade é que afetam as pessoas, mas também, como já disse, relativamente ao aeroporto, por exemplo, da outra localização, nós também teríamos impactos ambientais na biodiversidade e também em populações rurais. Mas já lá existe um campo de tiro, não é? Quer dizer, portanto... e aqui já existe um aeroporto, uma base aérea. É que todos os dias passam ali aviões. Sim, porque não usam todos esta os pista dias, predominantemente. Usam também. Portanto, usam predominantemente a outra pista. Usam também esta pista e com frequência. Portanto, eu, por acaso, até da minha janela da Câmara Municipal, consigo vê-los com todos os dias. E, portanto, há efetivamente uma utilização bastante intensa da pista. Porventura houve ali nos tempos da Troika falta de dinheiro para os militares e não voaram tanto, mas a verdade é que hoje em dia há novamente uma intensidade de voos militares. E, portanto, essa questão existe já. O que eu quero dizer aqui é que, relativamente a estes aspectos todos que o Sr. Presidente tocou, todos eles estão esclarecidíssimos no estudo de impacto ambiental. Todos. Eu não tenho aqui esta forma de olhar para o estudo de impacto ambiental, que é duvidar do estudo. Nós, como achamos que o estudo foi feito por técnicos habilitados, que têm condições para avaliar os impactos de acordo com todas as situações. Se há coisa que nós tivemos nos últimos 50 anos, foi estudos para defender praticamente todas mas temos que confiar, mas temos que confiar nos estudos, porque senão, se nós não confiamos nos estudos, não há possibilidade de nos entendermos. Porque nós temos que confiar nas pessoas que estudaram para isso, que tiveram formação para isso e que realmente apresentam de acordo com todas as questões colocadas, e no fundo a questão do ruído é uma delas, a questão da biodiversidade da avifauna é outra delas, e tudo isso está esclarecido no estudo de impacto ambiental. Mas a Agência Portuguesa do Ambiente deu licença, embora condicionada a medidas, mas deu licença ambiental, tal e qual como o aeroporto que tínhamos para o Campo Tiro, e quando havia esse interesse nacional para o Campo Tiro, também teve uma licença de impacto ambiental condicionada. É idêntico. Não há nenhuma articulação entre os autarcas, entre todos os autarcas? Não temos tido articulação, embora nós tenhamos sempre defendido situações, como é evidente, para o Montijo e para a região. Na nossa conversa com o Governo, com todas as entidades envolvidas, que não teve a participação, por razões que desconheço, de outros autarcas, a verdade é que sempre defendemos para aquela região um investimento, isto é, que este aeroporto seja um motor que irradie economia para toda a região. E, aliás, vou-lhe dizer, é fundamental para a região da margem sul do Tejo, porque fazer a ponte de ligação entre o Montijo e o Barreiro, seja uma ponte rodoferroviária, coloca o município da Moita dentro do aeroporto e no sentido da economia. Mas a fazer a ponte entre o Barreiro e o Seixal... Essa é a questão das acessibilidades. Não é? Que é fundamental. Ouça, que é fundamental para quê? É fundamental para nós termos escala urbana, é fundamental para que a margem sul protagonize
economicamente em pé de igualdade com a margem norte do Tejo, para que tenhamos uma cidade de Lisboa, neste caso uma região de Lisboa, centrada no Tejo, como disse o Sr. Presidente, e bem, mas que efetivamente tenha, vamos dizer, escala e dimensão do lado sul. E esse é um problema, deixe-me dizer, esse é um problema que nós temos sempre colocado em todas as conversas que temos tido sobre este processo, porque esse é um problema que nos preocupa, e isso é, vou-lhe já mais uma vez dizer, defesa integral das populações. Porque é preciso os autarcas terem consciência disto. Nós temos a obrigação de reduzir as assimetrias económicas que existem entre a margem norte e a margem sul. E isso é fundamental para a qualidade de vida das pessoas, mas é fundamental para a dignidade da vida humana. Esse é um dos argumentos que o Rui Garcia usa para chumbar esta ideia do muito bem, que é mas a verdade é que a qualidade, vamos lá dizer, a qualidade de vida não é uma coisa singular. Sim, não é a qualidade de vida é um termo amplo, complexo e que tem evidentemente vários fatores. Tem fatores económicos, tem fatores sociais e tem fatores ambientais. Deixa-me só perguntar ao Rui Garcia, há um problema com as acessibilidades, com o projeto de acessibilidades que a Moita também acontece? Há vários problemas. Primeiro, é preciso que as pessoas tenham consciência de que esta miragem que é construída, que é dizendo que ali vai ser um novo aeroporto de Lisboa, com um grande impacto económico na região, não passa disso mesmo, de uma miragem. O que está projetado é um aeroporto complementar, destinado às companhias low cost, às deslocações de percursos médios e curtos, ponto a ponto, como são descritas, e, portanto, está estudado, está escrito que os impactos em termos diretos, de criação de emprego direto e, sobretudo, em termos de emprego indireto, são menores do que aquilo que tem sido anunciado. Ainda assim, a questão, são duas questões, voltamos ao mesmo. Em Alcochete, os impactos são os mesmos, a criação de emprego é a mesma, o impacto na região é o mesmo, e os efeitos negativos não são. E depois, as questões que são colocadas laterais, designadamente esta das acessibilidades, da ponte Barreiro-Montijo, que é uma ponte que não existe em lado nenhum e que provavelmente, tecnicamente, nem sequer é possível, e muito menos envolve o Conselho da Moita, porque aquilo que foi anunciado em termos pela luz ao ponte era uma ligação direta Barreiro-Montijo, que não resolve problema nenhum à região, aliás, só serve para adiar a terceira travessia. E precisa de ser avaliada, um dia a fazer-se, a avançar, precisa de ser avaliada do ponto de vista do custo-benefício, se poupar alguns minutos e alguns poucos quilómetros na ligação da autoestrada que já existe entre as duas cidades, se justifica um investimento de muitos milhões de euros. Mas isso é uma questão que é para tratar depois. O aeroporto não tem nada a ver com isso. O aeroporto traz para a região um impacto económico positivo, naturalmente, ninguém o nega. Agora, os impactos económicos não são tudo. Crescimento económico não é sinónimo de desenvolvimento. Desenvolvimento precisa de ter as pessoas no centro das preocupações. E é isso que não acontece com esta escolha desta opção. Rui Garcia, para concluir, por favor. É muito rápido. A preocupação com as pessoas é importantíssima, mas a maior preocupação que temos de ter com as pessoas é ter emprego para uma vida digna. E eu acho que isso é que falha neste discurso dos municípios que estão contra. Muito bem. Rui Garcia e Nuno Canta, muito obrigada por terem vindo os dois para este debate de ideias e de razões e para percebermos o que se está a passar em relação a esta controvérsia com o projeto de construção do aeroporto no Montijo.